Olá, minha caríssima leitora ouvinte, olá, meu caríssimo leitor ouvinte. A gente demorou de novo, né? Hoje eu tô olhando pra cara dos dois aqui, essa novidade desse programa que vocês não estão vendo. Mas estamos aqui. Eu sou o Ale Flávio, ao lado de Fabrício Gomes. Opa! E do Samir Dalek. Bom dia, boa tarde, bom amanhecer, bom alvorecer. Eu te dou as boas-vindas no episódio número 17, número ruim, do Encontro Literário. A gente vai falar sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Mas já a gente fala disso antes de sempre. Os detalhes desses episódios estão no... O que acontece? Hoje é o episódio 17 e vamos falar da semana de 22. PQP, Puta velho. Que pariu, eu devia ter cancelado esse episódio. Meu Deus do céu, velho. Tá, mas vamos lá. Olha, pra você que tá ouvindo, nessa semana esses dois números deveriam ser proibidos. Então hoje a gente vai falar a gente é o episódio número 16 mais 1 e a gente vai falar da Semana de Arte Moderna de 1921 mais 1. Melhorou. Mas enfim, de sempre, tá tudo em encontroliterário.com, tem Twitter, Instagram, Facebook, a gente tá... Facebook, gente, ninguém usa, foda-se. Tá lá, mas ninguém usa. Mas tá bom, vamos lá pra pauta. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, Reles, plebeu. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. He was Gollum, as dark as darkness, except for two big, round, pale eyes. E fora tu, imperialista das sucatas. Charlatão da sinceridade e tu da juba socialista e tu qualquer outro. Ultimátum a todos eles. Essa foi a introdução mais bizarra que eu já fiz na minha vida, agora já na pauta. E como o Fabrício lembrou, a gente vai falar de um negócio muito ruim. Cara, eu não vou conseguir mais fazer esse programa se eu pensar 17, 22 o programa inteiro. Vai ter que ter. A coisa boa é que a semana de 22 começou no dia 13 de fevereiro. Então, assim, Boa. né? Já é uma lei. É a semana dos 100 anos da independência do Brasil, cara. Não vamos 100 anos da independência do Brasil. Isso aí, tá bom, vai. Vai que beleza. Mas vamos lá. Aquele contexto gostoso, né? Que esse ano a semana de 22 completou 100 anos, né? Lá no... 100 anos não, 200 anos. 200. 100 anos. 100 anos. Não, 100 anos é. 200 anos de independência e 100 anos da semana do Brasil. Veja bem. 22. Pessoas que estão ouvindo já deveriam estar acostumadas que eu fiz letras, ou todos nós que fizemos letras. O Fabrício sabe fazer conta porque ele trabalha com logística, essas coisas, né? Então, Tem Excel. É verdade. Tem programa pra isso. É. Mas, enfim, completou 100 anos esse ano lá em fevereiro. Aí, provavelmente, você aí que tá ouvindo tá se perguntando por que a gente tá fazendo um programa em novembro sobre alguma coisa que aconteceu em fevereiro. Basicamente porque, se você tá perguntando, você nunca ouviu, né? Você começa daí já. Se você não ouviu Encontro Literário, a gente sabe que organização não é nosso forte. Então, boas-vindas aí pro Encontro Literário. Mas, enfim, seguimos. A semana de 22, ela aconteceu, que nem eu falei, do dia 13 ao dia 17 de fevereiro aqui no Teatro Municipal de São Paulo. E ontem, lendo pra pauta, eu descobri que eles alugaram o Teatro Municipal. Não sei se dá pra fazer isso ainda hoje, mas ele foi alugado pra fazer o rolê. E ele foi basicamente um movimento de ruptura, né? Ruptura. Não tinha lei Rouanet na época pra usar a lei Rouanet na marchinha do governo e fazer uma semana de 22, cara. Brincadeira, viu? Eles tiveram que ter brilho nos olhos, entendeu? Eles tiveram que empreender e alugar do próprio bolso o Teatro Municipal. Olha, não se faz mais artista igual antigamente. Artista empreendedor, rapaz. Não faz, cara. Fizeram uma parceria público-privada. Concessão. Esse programa vai ser maravilhoso. A ideia da Semana de 22 era quebrar um pouco o que vinha até então, ter uma ruptura, né, de movimento artístico, para dar uma nova visão sobre a arte, para trazer uma nova estética e tudo isso aí. Né? Então a ideia a gente é muito parecido com a Europa, meu Deus do céu, não dá mais para fazer isso, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa ter uma coisa mais brasileira. Né? Ontem lendo eu descobri que tem uma parte da galera que estuda isso, e aí depois a gente pode falar mais sobre, que acha que não houve uma ruptura tão grande, né, que ainda assim eles se influenciaram muito por outras coisas que estavam acontecendo na Europa e tal, então assim, não é necessariamente autêntico, mas eu acho que isso é discutível, porque acho que o foco não é o movimento em si, mas é o que ele produz ou o que ele traz depois, mas a gente já fala disso. Eu até coloquei aqui na pauta e falei assim, depois a gente pergunta pro Samir, porque a gente tá contando com a memória dele. Mas
muitas coisas aconteceram, ou seja, esse movimento ele foi na arte como um todo, especialmente na literatura, música, acho que pintura, dança, etc e tal. Mas a gente obviamente vai focar em literatura, porque, né? Conto literário, não sei se faz muito sentido. E aí na literatura, eu separei aqui para falar que acho que os nomes mais representativos da semana de 22 são os dois Andrade, que não são parentes. Eu sempre achei que fosse, queria dizer isso aqui, né? O Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. E acho que o Manuel Bandeira também, e aí Samir, eu não lembro se ele participou da organização ou se ele é um produto da 22. Participou. Participou, né? E aí eu botei mais uns aqui, tem o Sérgio Millet, o Tasso de Almeida e tal. Depois no site lá eu coloco a lista de quem tava no rolê. Basicamente tem um grupo fundador, vamos chamar assim, desse movimento, que são cinco artistas. Então acho que tá os dois Andrade nessa lista. A Anitta Malfatti, o Menotti Del Picchia e a Tarsila do Amaral. Então assim, gente pequena, né? Um pessoal aí Iniciante. que tava tentando ser alguma coisa na vida. E é isso. E aí, assim, essa breve introdução de 4 horas baseada em Wikipedia e Brasil na Escola, lá, aquele site de educação, porque vocês acham que eu lembro disso? Antes da gente entrar bem na pauta, no bate-papo, eu separei uma pergunta que eu estava falando com a Bruna hoje de manhã aqui. Vocês lembram na escola, na faculdade acho que não conta porque é enviesado, mas vocês lembram no colégio de ter visto sobre a semana de 22? Pergunto por quê. Eu não lembro. Eu lembro de ter visto a semana de 22 como pano de fundo para falar, sei lá, de modernismo. Mas não como um puta movimento sabe, de movimento organizado, de ruptura, etc e tal. E antes disso, será que a gente olha para a semana de 22 do jeito certo? Sabe? A gente vai falar disso bastante agora, mas enfim. Eu só queria entender e ver com vocês dois. Aí começa com qualquer um de vocês. Vocês tiram para o ímpar aí. Vocês estão se vendo agora, vocês podem tirar para o ímpar. Mas é mais isso, assim. Vocês lembram de estudar a semana de 22 como um movimento importante? Porque eu lembro, de novo, só um asterisco. Rolou lá a semana de 22, uns artistas fizeram um movimento de teatro municipal e legal pra caramba. Parece uma convenção, sabe assim? Parece um rolê, em vez de um negócio de quebra de alguma coisa. Então, essa é a pergunta da abertura do programa. Bem, amigos. Não, só um pontuando uma coisa antes assim. Sim, ainda é possível alugar o Teatro Municipal, né? Ainda é possível. Não é barato, não, viu? É bem caro. Não sei se naquela época já tinha toda essa pompa, né, que tem hoje, mas creio que deveria ser algo nesse sentido. Mas é bem carinho. Então, caso a gente queira fazer o próximo episódio gravando no Teatro Municipal, é só desembolsar alguns milhares de reais aí que a gente consegue lá. Seria muito louco. Eu queria terno, gravata, queria estar. Nossa, você tem que ir de fraque, né, meu? Você é doido. Fraque. A gente ia ter que convidar o Mário de Andrade pra gravar com a gente. Faz uma mesa branca lá, chama uns caras, enfim. Sobre a pergunta mote aí do episódio hoje, cara, de fato eu lembro muito pouco, assim, de estudar a respeito da semana de 22 na escola. Eu lembro de, assim, foi falado, ok, né, mas não nenhum aprofundamento. Na faculdade, né, letras, ok, é meio que obrigatório também falar ali do modernismo e tal, né, então a gente acabava falando. Mas na escola, para ser bem sincero, eu lembro muito de uma professora de educação artística que eu tive. E aí ela era mega fã da semana de 22. Não sei se para o movimento de artes plásticas tenha sido mais representativo, talvez, do que na literatura, não sei. Mas ela falava muito da questão de pinturas, esculturas, da liberdade que vinha sendo criado naquele momento, porque até então era uma coisa muito mais... era uma, não performática, mas era uma coisa mais voltada para o padrão, vamos dizer assim, né, para a moral e os bons costumes, para o belo, um padrão europeu, vamos dizer assim, que já existia, né? Então, ela falava muito disso. Do que eu me lembro, assim, essa tentativa de liberdade cultural era o grande pique, assim, do movimento da semana como um geral, né? Acho que era a tentativa de disruptura mesmo, de mudança, né? Havia já os padrões estabelecidos aí, e vamos combinar que até hoje não só o Brasil, mas boa parte do mundo subdesenvolvido copia, né, a Europa e outros países mais desenvolvidos em tudo. Então, por que não seria assim também na arte, né? Acho que ali foi uma tentativa de iniciar algo mais tupiniquim, vamos dizer assim. O que eu lembro assim, da produção em si, do ensino médio, eu lembro muito. Eu cheguei a fazer. Eu lembro que eu fiz
cursinho, e aí eu lembro muito do Oswald de Andrade. E aí e para mim porque eu lembro um professor meu, não lembro se era na escola ou do cursinho, comentou que o Oswald ele era um cara bem meio porra louca, assim, né? Do tipo de ter um puta carro, né? E ele saía dirigindo, tipo Rolls Royce, assim, saía dirigindo em São Paulo, chegou a mostrar bunda, sabe? Tipo assim, fumava charuto. Então, assim, eu sempre meio que ouvi esse papo do Oswald ser aquele cara porra louca, aquele cara fanfarrão, e ele ser um dos organizadores, né? E o cara era ricaço, né? E eu lembro que tinha até um poema dele que eu falo assim, cara, o cara tem uma hora de fazer uns poemas assim, né? Tipo, tem um poema dele que o nome do poema é Amor, né? E eu vou declamar aqui, pomposamente, né? Amor, humor. Pronto, esse é o poema, né? Aí. Eu amo arte moderna, vamos lá. Esse é o poema. Aí eu falo assim, cara, esse cara tá fanfarrão, né? Então, tipo assim, na minha cabeça, entrou como, tipo, um fanfarrão e tal, mas ao mesmo tempo, eu lembro que tinha aquela questão não sei se vocês lembram, né? Que tinha aquela questão do Monteiro Lobato, ele sempre envolvido em polêmicas, né? Com a Anitta Malfatti, né? Que ele tinha feito toda uma discussão referente ao quadro da Anitta Malfatti. Aí eu lembro que naquela época do ensino médio, pelo fato da gente ver Sítio do Pica-Pau Amarelo e tal, e eu acho que na época também eu lembro que o Monteiro tinha uma questão com o petróleo, e eu lembro que por conta da gente estudar geografia no ensino médio, também via aquela questão do petróleo. Aí eu pensava assim, pô, né, esse Monteiro Lobato aqui, ele era um cara que tinha alguma visão e tal, né? E aí eu via que o Monteiro Lobato estava por trás. Eu acho que me marcou muito isso, né? Que era um movimento meio que partiu de uma crítica do Monteiro Lobato, né? Mas eu lembro disso, né? Hoje, né? E eu acho que o Oswald na minha cabeça ficou muito como esse fanfarrão durante até muito tempo, né? Como mais um agitador cultural do que como um cara que veio acrescentar alguma coisa na cultura, né? Mas hoje, enfim, depois de um tempo, acho que depois de muito tempo, né? Que eu fui tirar um pouco dessa vertente meio negativa do Oswald e meio que entender também a crítica do Monteiro à Anitta Malfatti, né? Porque, tipo, naquela época me soava uma crítica não sei se eu posso dizer uma crítica meio que. Ah, é um cara que não tem nada o que fazer, sabe? Tipo assim, é um cara que não tem. Ele tá vendo a menina pintar, né? A Anitta Malfatti, ela tava pintando baseado em alguns movimentos, né? Lá de fora da Europa, ela ficou muito tempo lá na Europa, né? E eu pensava assim, esse cara não tem mais o que fazer, né? Esse cara tá, tipo assim, discutindo só porque a menina tá trazendo alguns elementos de fora para a arte dela, né? E, assim, na época para mim ficou nisso, né? Hoje eu até entendo que assim, o Monteiro, eu imagino que ele talvez devia estar vendo, assim, essa molecada aí vai tomar, é um novo movimento. Eu acho que isso em qualquer movimento você vai ter, né? Tipo assim, a pessoa que tem aquela relevância cultural naquele determinado momento, quando ele vê um movimento novo, ou ele começa a absorver na arte dele aquele movimento, né? Começa a absorver e contrapor, enfim, né? Ou efetivamente vai criticar e pronto, né? Então acho que me pareceu que hoje me parece que naquela época o Monteiro ele basicamente fazia uma crítica por ver que tem um movimento que estaria puxando, não puxando o tapete dele, mas enfim, um movimento novo, né? Enfim, com isso eu não quero dizer que o Monteiro Lobato também é um lixo, tudo que o cara produziu, né? Agora, sem falar de cabeça alguma coisa boa que ele produziu, alguma coisa boa que ele produziu aqui seja válida até hoje, não vou lembrar, né? Mas enfim. Olha, se você quiser, eu posso ser essa pessoa que fala mal, mas esse lance da Anitta Malfatti, eu achei ontem que até na semana de 22 ela quase não foi, porque um pouco antes ele escreveu um artigo no jornal chamando ela de esquizofrênica, de louca, que ela era. Que aquilo que ela Tipo, tava pintando era paranoia, eu acho que o título do artigo era tipo assim, Isso. era meio que assim, ó, essa mina essa mulher, né? Essa mulher é meio paranoica, tá? Era um negócio assim, né? E aí, até para fechar essa nossa introdução acadêmica do episódio de hoje, ontem eu achei um vídeo bacana falando sobre a semana de 22 e tem um contexto interessante que nos anos 20 ali tinha muita coisa acontecendo no mundo mesmo. Assim. Então, além do centenário da independência do Brasil tá acontecendo em 1922, a gente tinha acho que a Revolução Russa, acho que é 1918 que acontece a Revolução Russa, mais ou menos. Você tem a Primeira Guerra Mundial
acontecendo, então tem então um movimento, tanto que alguns acadêmicos olham para a Semana de 22 como uma espécie de movimento revolucionário também por conta disso, que é essa ideia de tentar dar uma chacoalhada no que é arte. Agora lembrei da Ed, do que é literatura. Do que é arte e tal, no Brasil e tudo mais. Então, essa coisa de influência de, tipo, muita coisa acontecendo na Europa, de dando uma balanceada. Tinha um lance de estarem começando a discutir no Brasil se foi descobrimento ou invasão, né? Que é uma discussão que a gente até hoje descobriu porra nenhuma, os caras invadiram aqui. Então, foi nessa época que começou, acho que de alguma maneira, a discutirem essa coisa de vamos chamar as coisas pelo nome que elas têm mesmo. E o lance cara, o que a gente está fazendo de arte aqui, né? Para quem que a gente está fazendo arte aqui? É óbvio que é interessante relembrar para quem está ouvindo que, assim, a arte nesse período, principalmente, ela era ditada pela burguesia, né? Essa galera toda, os Andrade, a Malfatti, Villa Lobos, esses porra, tudo era tudo rico, essencialmente, né? Tudo era o que era a burguesia da época. Então, tipo, acho que isso é importante botar em perspectiva, e não sei se a gente vai falar disso depois, mas tem muitas outras coisas acontecendo no Brasil, né? Já existia muitas outras coisas brasileiras. A gente provavelmente já tinha samba, a gente tinha choro, talvez, em São Paulo. Então são coisas muito brasileiras, mas assim, que também saem dessa eu não vou chamar de elite nem fodendo, dessa burguesia que define o que é arte, o que não é, e aí o que você consome ou não. Mas é interessante essa coisa de começar a quebrar com o lance da europeização da arte brasileira. Porque eu lembro quando a gente, na faculdade, por exemplo, quando eu fiz o seminário de romantismo, que era do meu grupo lá, o grupo do Aloys. Lembra do Aloys, que falou que se não fosse ele, aquele trabalho nunca teria sido bom. O romantismo brasileiro não tem nada de diferente do romantismo europeu. Eu tava falando disso hoje de manhã com a Bru aqui. Tipo, ele só tem outro idioma, mas o modelo é igual, o formato é igual, aquela coisa toda. E assim vale para as outras escolas. Eu acho que os caras vieram com essa ideia de quebrar um pouco disso e tentar trazer alguma coisa mais autêntica. E aí a última coisa que eu ia falar, e aí eu não sei se alguém vai falar disso, mas eu até precisei pesquisar aqui porque eu não lembrava direito, mas que tinha um grande foco, além disso tudo que eu falei, mas um principal foco da galera que era bater no parnasianismo, né? Tipo, que é essa coisa do tipo, cara, sério, a gente vai voltar pra literatura clássica, pras coisas clássicas. Qual é o problema de vocês, velho? Né? Tipo, vocês são ridículos. Aí, no texto que eu li ontem, não sei se você me lembra disso, que o Manuel Bandeira que escreve um poema descendo o cacete no parnasianismo, né? Então, tipo. Dos sapos, né? É isso. Então, eu acho que ele, como movimento, ele é super. Agora que a gente estuda desse jeito, você vê que ele é um marco mesmo. Tanto que depois disso, não tem mais essa quebra de escolas, é pós-modernismo. Tudo bem, tem quem discuta que a gente está vivendo um ultramodernismo, um neomodernismo, sei lá. Isso a gente pode falar em outro dia. Mas a gente vem de uma tradição bem europeia de escolas até o modernismo onde vira, beleza. Daqui para frente é pós-modernismo. Tanto faz o que vai acontecer aqui. Se você escreve de cabeça para baixo, se escreve amor, humor, se você escreve aqueles poema concreto esquisito, tanto faz, mas a gente para um pouco, acho que, de copiar. Você até pode criar, tipo, submovimentos, vamos dizer assim, né? Uhum. Ah, não, agora eu vou fazer um movimento, pós-modernista, obviamente, né? Qualquer coisa que vem depois do modernismo é pós-modernista, né? Eu costumo brigar com o pessoal, vai citar alguém e fala, não, como já diria aquele grande filósofo pós-socrático, Mr. Catra, né? Tipo, beleza, o cara veio depois, né? Só para assim, o que acho que a gente pode falar é que teve alguns movimentos, você pegar o concretismo dos irmãos Campos, teve a poesia concreta, que tem aquele lixo, luxo, então teve toda uma fase de poesia concreta. Mesmo o modernismo, a gente pode citar que teve um segundo movimento do modernismo, que era aquela parte mais regionalista, que aí você vai pegar o Guimarães Rosa, você vai pegar Graciliano Ramos, porque se tinha uma primeira fase do modernismo que era pautada no Brasil, tipo assim, ó, vamos quebrar a forma e esse é o Brasil. Que essa é a primeira fase mesmo desses modernistas de 22, né? A gente pode falar que depois veio uma segunda fase, que foi uma fase regionalista, né? Que aí vai pegar o Drummond, vai pegar tipo, uma galera mais interessada no regionalismo, né? E se você for ver, sempre tem movimento, né? Tem o realismo fantástico, né? Que depois na América Latina, o Garcia Marques que pegou. Sempre tem algum movimento que você pode falar assim, ó, esse conjunto de autores estão fazendo esse movimento, que é meio que uma tentativa de você
ao mesmo tempo fazer uma análise para tentar facilitar. Assim, é que você colocar como movimento de algum modo, tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Uma coisa boa é que você está fazendo uma análise, você está vendo o que aquelas pessoas têm em comum, né? Mas ao mesmo tempo é ruim por você colocar num saco de iguais, assim, né? E nunca é, né? Então, tipo assim, mas assim, que teve alguns movimentos após o modernismo, teve, mas assim, não teve nenhum movimento hegemônico para você falar assim, ó, agora acabou o modernismo, né? Imagino que não vai ter mesmo, né? Porque até a maneira, a gente talvez pode entrar em como maneira a obra de arte é produzida, porque a produção de obra de arte é feita pela burguesia, né? Se você pegar em 22, era feito pela burguesia. A gente estava comentando, o Zóio de Andrade era o cara que tinha Rolls Royce, era aquele cara que pegava o Rolls Royce dele, andava na Avenida Paulista com a bunda de fora fumando charuto, e, tipo, era isso. A Anita Malfatti era uma pessoa que foi na Europa para pintar o quadro, não era uma pessoa que estava aqui, né? Então, assim, a obra de arte ela era produzida por uma burguesia daquele tempo. E a burguesia, você pensar em São Paulo, no Brasil, né? Não vamos pegar só em São Paulo, né? Mas você pegar no Brasil de 22, né? Quantas pessoas faziam parte de uma burguesia e de uma burguesia intelectual, né? Então era esse pessoal que estava produzindo. Mas passou o tempo e hoje em dia a gente consegue produzir, pô, a internet qualquer um consegue produzir e colocar o seu material, né? E aí e isso foi, então assim, a hegemonia que uma burguesia tem da produção intelectual diminui, quebra, né? Mas isso não quer dizer, mas assim, são duas coisas, né? Isso não quer dizer que não existe uma hegemonia de uma intelectualidade que talvez hoje esteja no campo acadêmico, né? Se você for falar, tipo assim, tal autor é apreciado, né? Aquele autor vai ser apreciado porque existe ali alguns leitores que a gente pode falar que são os intelectuais, né? Que tá falando daquele autor, né? Mas isso não quer dizer que a produção intelectual seja feita por por essa burguesia. Então, assim, né, não sei se eu estou conseguindo desenhar o que eu estou querendo dizer. É basicamente assim, apesar de ter muita gente que produz, diferente daquele período, aquele período era pouca gente que produzia mesmo, né? Hoje em dia, muita gente produz muita coisa, né? Apesar disso, a gente ainda tem um esquema de uma pequena elite intelectual que dá a chancela para o que é bom, o que é ruim. Aí você vai pegar os prêmios Jabuti, vai pegar a Flip. Então existe ainda, para a gente não querer, porque eu não estou querendo falar que a arte está democratizada, acho que está longe disso, e eu acho que a gente cada vez mais tem que democratizar a arte. Mas hoje a produção artística, ela se democratizou muito mais, e acho que talvez por isso a gente não vai ter mais um movimento hegemônico. Acho que vai ser impossível você hoje falar que teve um movimento hegemônico que enterrou o pós-modernismo e não vai ter mais, né? O que você vai ter assim, aqueles autores lá, aqueles autores do realismo fantástico, aqueles autores de um surrealismo pós-modernista, sabe? Então, acho que esses movimentos vão existir, mas assim, você ter um movimento hegemônico igual ao modernismo não vai ter, né? Ah, eu acho que é bem nesse sentido aí, Samir, por não vai seguir. Acho que hoje a gente não vai conseguir ter hegemonia de mais nada, para ser bem sincero. A gente vive, acho que, em mundos muito. Em mundos não, em um mundo, um planeta muito subdividido. Então você vai ter aí pessoas, talvez, na própria arte, seja ela literária, cinematográfica, de artes plásticas, o que for, muito voltado para nichos. Então você vai ter pessoas que às vezes se descolam do seu nicho inicial de arte para poder buscar uma arte diferente em algum outro ponto, mas ele acaba fazendo sucesso mesmo, de repente, dentro do seu próprio nicho. Então, às vezes, ele pode trazer algum movimento externo para dentro do seu nicho, mas não vai conseguir gerar um movimento hegemônico, porque não existe hegemonia mais em nada. Então, assim, uma vez que você tem uma arte ainda elitizada, tem gente fazendo arte em todo lugar? Tem. Você tem lá, sei lá, os Gêmeos, né? O Cobra fazendo o do grafite, que era uma arte estritamente urbana e periférica, ganhou o mundo, legal, o pessoal olha, bacana, tal, 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 mas ainda você não vai ter um movimento de grafite mundial tomando conta. Não, não vai rolar. Né? Então, pensando em literário, você pode escrever um livro aqui no seu quarto hoje sobre um negócio que você acha muito legal, outra pessoa pode fazer em outro lugar, vai conseguir, de repente, juntar, se conectar de alguma forma, mas é o que você falou, não vai chegar num ponto porque a arte ela não está ainda totalmente aí
desvencilhada dessa parte da burguesia mesmo, que é quem vai dominar, né? A Flip não vai saber que eu escrevi um livro aqui no meu quarto, né? Eu posso até mandar pra alguém lá, mas se uma editora não publicar também, não vou ganhar nada. Então não vai ter essa Eu acho essa que vibe além nessa disso, ponta. quando a gente pensa em hegemonia também, uma coisa que essa ruptura fez, e acho que era por aí que eu estava tentando ir, eu concordo com o que o Samuel disse, que a gente ainda consegue subcategorizar, a gente consegue subagrupar, a gente consegue, enfim, você tem coisas diferentes dentro do que é o modernismo, do que é o pós-modernismo. Mas o que eu estava até conversando hoje de manhã com a Bru antes disso, para você conseguir publicar, vamos focar em publicar, né? Para não ficar também falando pintar e tal. Para você conseguir publicar, ou para você ter uma relevância como escritor, você precisava se adequar àqueles padrões que existiam, aquelas escolas mais herméticas. Assim. Então, eu quero lançar um livro, ele precisa ser romântico, ele precisa ser, sei lá, classicista, não sei, qualquer merda dessa. Eu acho que e aí a sensação que eu tenho, na verdade, né, do que o evento faz, ou o advento da semana de 22, cria é justamente a coisa do tipo, você quer escrever, escreve aí. Tipo, o que é isso a gente vê depois, saca? Porque isso foi um ganho, né? Isso é um ganho negável. E tem um outro ponto também que, assim como o mais importante da semana de 22 talvez não seja a semana em si, mas o que ela depois produz, ou o que ela abre, a semana de 22 também é um fim de alguma coisa, né? Eu estava lendo ontem que ela é um movimento que já vinha, acho que é quase uma década já, dessa galerinha, a gente está falando aqui, os Chico Buarques e Caetano Veloso da época, no sentido de serem burguesias com grana que consegue ter tempo para pensar nesse tipo de coisa, porque quem trabalha não tem tempo para pensar em livro. Né? Que vem essa discussão há bastante tempo já, tipo, e aí? Porra, que vocês estão fazendo aqui? Né? Então eu acho que, ainda que a gente agrupe escolas, e mais de um ponto de vista teórico, até para estudo e tudo mais, passa a ser uma coisa mais livre. Você quer fazer concretismo, você quer fazer lixo luxo, você faz, você quer fazer macunaíma, você faz, sabe assim? Eu acho que o principal qual é a palavra? O principal resultado disso, desse tapa, tá, agora a gente faz. Depois a gente vê, né? Porque a gente vai, é engraçado, a gente precisa categorizar as coisas na arte, né? Tipo, em algum momento a gente volta e começa, não, isso aqui é dadaísta, isso aqui é shintoísta, embora shintoísta seja uma religião, mas enfim, é só uma piadinha. Mas enfim, né, a gente precisa encapsular rock, isso aqui é progressivo, isso aqui é metal, isso aqui é clássico, isso aqui é hard, porque é isso que a gente faz, não sei porquê. Né? A gente gosta do Darwin, é Darwin categorizar as coisas, mas enfim. Mas acho que o ponto é esse, o ponto da ruptura é o lance de entender que primeiro a gente não precisa, talvez, se amarrar a escolas pré-definidas num lugar que não é o nosso, né? Porque tem isso também. Tipo, o que acontece na Europa acontece no Brasil. Esse era um ponto também. Cara, como que a gente escreve mais pensando na nossa realidade aqui? A gente não é europeu, porra. Ainda mais que a gente seja colonizado e tenha essa pressão de influência que desce, né, do continente, ou da metrópole, que nem a gente descobria há muito pouco tempo que metrópole era lá e aqui por isso que aqui era colônia. A gente é outra coisa, tá ligado? Não dá pra falar de romantismo da mesma maneira que um cara na Rússia fala de romantismo, sabe assim? É outra realidade, é outra relação com as coisas e tal. Eu não sei. Isso é muito maluco na minha cabeça, como a gente demorou até para aquela identidade. Porque se pensar que isso faz 100 anos, faz pouco tempo, muito pouco tempo. E ainda não está consolidado, eu acho. A gente, que nem vocês falaram. A gente tem produção de conteúdo e produção de arte para tudo que é canto, mas ainda assim, o que passa da superfície é quem consegue pagar um pouco mais, quem consegue pagar a divulgação, quem consegue ter uma espécie de grana para alugar o teatro municipal, sabe assim? É um pouco nesse sentido. Eu só queria me corrigir, que acho que eu agora falei uma besteira tremenda, assim. Como, não acredito. que eu tava pensando referente a... Cara, acho que a gente tem que fazer uma análise... a gente comentou sobre Marx no último podcast, né, cara? E acho que a gente tem que sempre fazer uma análise materialista histórica, né? Tipo assim, você tem que pegar o que está acontecendo na realidade
para poder fazer no que está acontecendo na realidade naquele momento histórico, para poder fazer essa análise, né? E aí eu já acho que eu me precipitei falando que não haveria nenhum movimento que teria essa hegemonia que poderia acabar com o pós-modernismo, vamos supor, mas eu me precipitei, porque eu acho que sim, porque agora refletindo sobre essa arte e sobre o modernismo, né? O modernismo ele é um movimento, ele é um movimento essencialmente burguês, porque assim, o meio de produção burguês, ele exige você quebrar rupturas, porque basicamente ele exige você ativar o consumo. Olha, eu quebrei essa ruptura, esse modelo de geladeira, vamos supor, eu quebrei, fiz um modelo novo para vender. Então, assim, a grosso modo, né, o modelo de produção burguesa, ele exige a ruptura na produção, constante. Você constantemente quebrar o padrão de produção, né? Tanto que o Marx até falava, né, que a classe burguesa ela era revolucionária por excelência, por conta disso, né? Então, assim, se você for ver, isso reflete na obra de arte modernista por conta disso. Você vai exigir a quebra constante de rupturas, né? E o modernismo veio com isso, né? Então, assim, nada impede também, é por isso que eu falei que eu falei uma besteira, né? Você pensando materialmente mesmo, se o nosso meio de produção modificar, deixar de ser um meio de produção burguês para alguma outra coisa, e aqui não você querer ser uma pitonisa, uma Cassandra, tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. Boa, isso, companheiro. Isso, velho. É exatamente isso. Eu imagino assim, se o nosso meio de produção ele modificar, né, isso vai refletir na arte, cara. Porque assim, o homem ele é um ser inserido na história. A nossa cultura, ela não está aqui navegando, discutindo o ideal, tal, né? A nossa realidade não é um reflexo da nossa cultura, mas a nossa cultura é um reflexo da nossa realidade. Então, de acordo com como tiver o seu meio de produção, você vai fazer arte baseado em como está a sua realidade. Então, assim, eu coloquei que não teria mais uma produção hegemônica que poderia contrastar com o pós-modernismo. Mas pode sim. Na verdade, eu acho que se a gente interromper, se no futuro a gente modificar o nosso meio de produção e aí modificar basicamente a nossa realidade, pode sim. Né? Não pode sim, você pode ter um meio artístico que seja hegemônico, né? Mas, enfim, pode ser que esse meio hegemônico ele pode advir com as pessoas, cada um produzindo o seu nichozinho tal, né? Enfim, eu tô querendo falar o seguinte, né? Não dá aí assim, a besteira que eu falei, não dá para você prever e falar assim, olha, agora acabou a arte hegemônica, não vai existir mais arte hegemônica. Pode sim, pode sim, porque assim, a realidade ela vai dizer, né? Não dá para a minha ideologia prever o que vai falar como vai ser a realidade. É a realidade que vai falar, né? E eu acho que. Eu acho que o Fabrício tem coisa pra falar porque tá na pauta, mas eu acho que a gente chegou muito perto disso, se parar pra pensar nesses últimos 4 anos, que rolou uma espécie de amassamento da arte para tentar homogeneizar e criar uma coisa controlada, né? E que fosse específica para representar esses valores dessa loucura que a gente teve por 4 anos. Óbvio que eu acho que a gente vive numa sociedade hoje que os artistas conseguem furar essas coisas e que no fundo segurou a gente foi a galera que furou a bolha e continuou produzindo arte, produzindo resistência de alguma maneira. Mas se a gente olha de um ponto de vista teórico, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, o que a gente tentou o cacete, porque esses caras tentaram fazer o que esses caras vêm tentando fazer mundo afora, é homogeneizar de novo, né? É pasteurizar e criar um negócio menos relevante, menos contestador, menos revolucionário e que seja controlado. Você vai falar do que eu acho que você tem que falar, né? Isso é muito perigoso, que volta até naquele outro episódio que a gente falou do Persepolis, né? Do lance de que se a gente não vigia, a gente perde as conquistas, né? E acho que isso amarra muito do que o Samir estava falando. Mas
Eu acho incrível como a gente consegue pegar todo episódio e ir levando assim, ó, pra um lado de política. Eu acho muito gostoso. Mas tudo bem. Porque senão alguém que está ouvindo vai falar assim, nossa, então o comunismo ele vai proibir Exato, qualquer outro tipo de exato, pensamento, né? exato. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você mudar o meio de produção, muitas vezes vai ficar fora de moda você fazer uma coisa autoral. Você vai falar assim, pô, isso aqui não é que vai ter uma censura, e falando assim, olha, você não pode fazer uma coisa que vai causar uma ruptura. Você não pode fazer uma coisa que vai modificar totalmente a, a modificar totalmente a arte. Você não pode estar proibido. Não, o que eu estou querendo chegar é que, assim, você verificando que o meio de produção, né, mudou, a realidade mudou, você vai falar assim, puta, cara, é muito chato eu ficar quebrando toda hora a forma da escrita. Isso é uma coisa, sabe, vai chegar num ponto que você fala assim, cara, isso é uma coisa tão burguesa, isso é uma coisa tão, sabe, tipo assim, demodé, isso é uma coisa tão antiga. Ah, eu tenho que fazer uma arte autoral e que tem uma ruptura com tudo. Cara, puta, isso é uma coisa tão antiga, tão burguesa, e não vai ter, sabe, tipo assim, não precisa necessariamente ter uma censura. Você só pode falar assim, não, e as pessoas vão se encaminhar, vamos supor, para uma coisa que seja, nossa, a arte tem que mostrar a arte bonita, o belo, é agora você mostrar a, o carnaval, vamos supor, a arte tem que ser você mostrar o seu país, e as pessoas vão seguir essa sequência, mas não porque elas estão, tipo, sendo censuradas, né? Mas é porque, tipo assim, puta, é tão demodé você fazer uma coisa burguesa, uma coisa pequena, entende? O que eu tô querendo chegar é que, tipo assim, se você modifica a sua realidade, o seu meio de produção, né? Você vai todos aqueles valores burgueses vão ser postos para trás, né? Eu estou comentando isso porque senão vai parecer que, sei lá, né? Esse fantasma do comunismo, né? Vai chegar alguém e vai falar assim, nossa, o comunismo vai censurar, inclusive a arte, tá, né? Não tô querendo falar isso, tô querendo falar assim que a realidade ela se impõe, cara, não tem jeito, cara. Você pode tentar querer tapar o sol, né? Mas pode chegar um momento que você fala assim, cara, esse meio de produção artística, de você produzir individualmente, tendo que ter ruptura, é um negócio tão atrasado, tão burguês, sabe? Pode chegar um ponto que fala assim, não, cara, o meio artístico é você deixar na internet, cada dia vai colocando uma frase num poema, né? Esse pode ser um novo meio artístico, entendeu? Só comentando assim que esse meio autoral, individual, de quebrar rupturas, é um negócio burguês, tipicamente burguês, né? E a realidade, dependendo da realidade, ela pode alterar a maneira como a gente produz a arte, né? E como a gente pensa a arte, sem necessariamente, sabe, tipo, censurar, tipo assim, não pode produzir, né? Tudo bem. É, Só voltando aqui um pouco para a semana de 22, especificamente o evento em si, Fabrício, você quer puxar o que você tinha colocado aqui, que eu acho que conecta o que a gente estava falando agora há pouco também. Não, é porque assim, é exatamente isso, né? Acho que assim, essa hegemonia é difícil mesmo, pode acontecer, pode não acontecer, mas como qualquer tentativa de ruptura, inovação e tal, a semana de 22, ela foi muito ridicularizada na época por jornais, periódicos, enfim. Então, muitos críticos, né, rejeitaram. Teve um grande público, é verdade, mas talvez se não fosse essa rejeição pelo tradicionalismo, né, ela teria tido um alcance ainda maior. Quem já foi no Teatro Municipal de São Paulo sabe o tamanho que aquilo lá é gigante, né? Então, assim, teve muita gente? Teve muita gente. Eram épocas diferentes, né? Você conseguiria se locomover tão facilmente para lá? Talvez não, mas enfim. Poderia ter sido algo ainda maior. Ela é marcante, né? Houve uma resistência muito grande a esse movimento do novo, do livre, especialmente se a gente pensar que a gente está falando de 1922, né? Se hoje, 100 anos depois, é uma treta monstra para você evoluir em alguns questionamentos aí sociais e culturais, imagina aquela época, né? É o que a gente falou. A gente tem aqui hoje uma galera tentando encapsular, enlatar tudo de novo, né? Tem que ser, olha, seguindo os padrões das moral e dos bons costumes, não pode ser feito isso, não pode ser feito aquilo, isso agride a moral da minha família, enfim, né? Então, assim, enquanto a gente tem um discurso hipócrita gigantesco acontecendo, né? A gente tem essa dificuldade. Só um ponto que eu acabei pesquisando para a gente poder colocar aqui, o artigo que falava da Anita Malfatti era Paranoia ou Mistificação, né? E ele foi publicado no estado de São Paulo na época por ninguém menos que Monteiro Lobato. Nossa, que não poupava ninguém, né? O estado de São Paulo nunca fez nada
direito, né, o jornal. Nada. Você procurar tempo. Caceta. Será que eles colocaram uma escolha muito difícil? Anitta Malfatti ou Monteiro Lobato? Né? Acho que foi. É uma escolha muito difícil. Modernismo ou parnasianismo, né? Sei lá. Não, e é isso, assim, tipo. E é engraçado porque se a gente pensar na galera que saiu ou que se libertou de alguma maneira depois de 22, você tem Drummond, você tem Manuel Bandeira, você tem os dois Andrade de novo, você tem Villa-Lobos, caceta. Né? Ele é parte do movimento de 22 e tal. Então, Pô, mas Legião Urbana em 22, rapaz, tá. Piadinha sem graça, né? Heitor, não dado. Né? E, aliás, uma pergunta aqui, um parente. Vocês são parentes? Não, né? Acho que é só. Eu acho que teve algum papo de ser tio-avô, uma coisa assim, cara. Não sei, mas tô chutando aqui. Vou Já pesquisar. ouvi alguma coisa. E enquanto eu me divirto pesquisando coisas que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, Samir, você tá aqui mais na minha frente. O Fabrício tá um pouquinho mais pro lado. Eu sei que você gosta dos Andrade, né? Você gosta dos Campos e tal, mas eu sei que você curte ali. Eu acho que você gosta do Oswald justamente por essa coisa rebelde, inconsequente. Mas, enfim, pra você, sei lá, acho que a pergunta é: o que pra você é marcante desses caras que saíram de 22? Seja eles quais forem, seja o Drummond, seja o Manuel, seja o Andrade, ou seja qualquer outro escritor ou qualquer outro pintor, mas pra você o que é relevante assim do 22 hoje? Ah, cara, acho que hoje, se a gente tem uma arte que você pode falar palavrão, que você pode colocar uma. Você abandona a ênclise e você coloca a próclise, que é o modo de falar brasileiro, cara, é por conta deles, saca? Tipo assim, uma arte nacional, meio que a gente sempre tentou ter por conta do. Se você pegar o Gregório de Matos, cara, lá em 1500, o cara tava falando de coisa da Bahia mesmo. Você pegar. Você sempre vai pegar o José de Alencar, pô. Ele fez a Iracema, cara. Ele coloca o indígena como ali um dos personagens principais dele, né? Então ele meio que busca, assim, buscar o Brasil, sempre a gente meio que tentou buscar o Brasil de alguma maneira, né? Tentando dar um papel de relevância. Mas é um pouco do que vocês falaram, né? Tipo assim, por exemplo, o José de Alencar, quando ele coloca lá o indígena na obra, né? Ele coloca de uma maneira europeizada, como se fosse um cavaleiro, como se fosse aquela questão pô, nossa, aquele cavaleiro, aquela pessoa com moral, né? E não procura uma moral brasileira, digamos assim, né? Então, assim, esses caras, se você pega o Mário de Andrade, o Macunaíma é aquele herói que busca a moral brasileira, né? Aquela moral sem moral, digamos assim, né? Então, assim, o que é relevante desse pessoal tem a questão da busca pelo Brasil. Eu acho que nunca foi buscado o Brasil igual eles buscaram. E por essa questão de romper com a linguagem, romper com a estrutura, assim, se hoje a gente coloca um palavrão, coloca uma próclise numa obra, é por conta desses caras. Então, assim, foram eles. Então, não tem como negar que é por conta A deles. menos que você seja o Michel Temer, né? Que você ainda usa mesóclise até hoje. Ah, aí é coisa linda, né? Aí é parnasianismo em estado puro, Afinal né? de contas, é um vampiro, não é mesmo? E, Fabrício, o bom de fazer as perguntas é que eu fico por último. Eu ouço vocês, depois eu copio alguma coisa. Né? Eu acho que o que ficou disso tudo, acho que é essa liberdade mesmo. Acho que a liberdade de criação, ela ainda existe. E acho que a arte tem que ser isso mesmo. A arte tem que ser livre, né? Entendo eu que você deve seguir, sim, alguns, vou dizer padrões, mas alguns preceitos, de respeito, né, por todos os outros, mas a arte precisa ser livre. Você não pode dar forma para a arte, né? Você não pode ter uma arte baseada. Você, enquanto artista, tem a liberdade de criar aquilo que você quer, entendo eu, desde que você não desrespeite ninguém, né? Então, você mantendo o respeito a outras fés, a outras crenças, a outras opiniões, a outros assuntos, a arte tem que ser livre. Acho que a semana contribuiu para isso, sim. Apesar das críticas, apesar de tudo, todo mundo ali mostrou que a liberdade era possível em todos os campos artísticos. E acho que isso permanece até hoje ainda. É interessante que você falou esse negócio da arte
Eu sempre lembro do Marinho, acho que no primeiro ano, falando a forma nunca pode limitar o conteúdo, né? E é um pouco isso. Essa frase, eu não sei como eu não tatuei essa frase ainda, porque ela faz muito sentido. E aí, por último, eu concordo com vocês dois e eu acho que é o lance de alguma maneira, ser talvez uma primeira tentativa de achar uma identidade nossa, assim, nacional, né? Porque quando a gente para olhar com carinho para trás, era uma cópia descarada, né? Tipo, e isso não é ruim, mas enfim, a gente era influenciado, a gente vinha, enfim, de novo, colônia. A República, de certa maneira, era uma farsa até então ainda, né? Então, é interessante ver, seja isso sendo feito pelas elites, elite o cacete, burguesia naquele momento, é uma tentativa de achar uma identidade nacional, uma identidade própria. Só que é interessante também pensar que nem eu falei no começo, isso já existia, acho que nas camadas populares da população, né? E acho que é uma discussão que a gente pode ter outro dia. Mas já que o modelo é que se isso não acontece no nível burguês, a gente não sabe, é interessante ver esses caras, essas pessoas burguesas tentando trazer um pouco essa discussão. Porque que nem você ia em roda de samba, você tinha capoeira, já tinha religião africana aqui, de matriz africana no Brasil. Você tinha samba, você tinha. Essas coisas são culturais, super brasileiras de alguma maneira. Ainda que, de novo, de origem africana, de origem até europeia também, mas enfim, que a gente jogou cachaça em cima e transformou em alguma coisa nossa. Mas já existia, isso está lá. A cultura popular existe, mas numa sociedade onde foda-se a cultura popular, a gente tem que olhar para o que a burguesia está produzindo. É interessante ver essas pessoas tentando trazer para a pintura, que é essa arte nariz empinado, alguma coisa que não é uma pintura europeia, né? Não é um realismo besta, é o Abapuru, sabe assim? Aliás, chama Abapuru a pintura, saca? Então, é o que você falou da Iracema, é o Macunaíma, que é um livro maluco, mas que é mais brasileiro impossível, né? Eu acho doido demais. Ó, faça a provocação. Se temos funk hoje, é por conta dos modernistas e eles aprovariam o funk. Eles aprovariam o funk. Isso aqui eu tô lembrando só acho que é isso, cara. Acho que talvez se for para resumir, cara, para mim, é o poema do Oswald de Andrade, Pronominais, porque é o que o Xande estava falando, né, de buscar o samba, e assim, eles buscavam conscientemente a fala do povo. Não era uma escolha tipo assim, eu vou escolher aqui por conta disso. Não, eles buscavam conscientemente. Pô, esse poema do Oswald é Pronominais, né? Fala, dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Cara, é isso, cara. É tipo assim, pô, dane-se a ênclise, dane-se. A gente usa a gente usa a próclise, cara. Né? Então é isso, cara. Então por isso que essa questão do funk, eles apoiariam, cara. Eles buscariam, assim, conscientemente o que o povo tá falando. E esse foi o movimento. Né? Isso aí. Tem mais alguma coisa que vocês acham importante falar? Acho que a gente cobriu bem. A gente falou mal do Monteiro Lobato, que virou uma coisa preferida por mim há bastante tempo já. Aliás, a gente precisa em algum momento falar sobre Monteiro Lobato, cara. Acho que é interessante. Procurar alguma coisa boa nele, né, cara? Deve ter, cara. Deve ter. Tem, pô, tem. Tem Emília. Não falando mal do Manuel Carlos, cara. A gente precisa buscar alguma relação do Manuel Carlos com o Monteiro Lobato. Com o modernismo pra falar mal. O que eu tô vendo? Se eu esqueci alguma coisa aqui, eu tenho umas anotações. Não, eu acho que é isso. Por último... Acho que só as indicações mesmo. Vamos para as indicações, sim. Eu só ia comentar alguma outra coisa da semana de 22, que é... A gente tentou fazer... Eu vou falar que a gente fez, umas comemorações da semana de 22, mas ainda acho que a pandemia afetou... Embora a gente já estivesse cagando um pouco, porque foi agora em fevereiro, né? Então a gente já estivesse cagando um pouco com esse negócio de pandemia, infelizmente, mas acho que afetou um pouco. Eu não sei se vocês acompanharam alguma coisa. Eu lembro que em São Paulo eles fizeram um tour pelo centro de São Paulo, mostrando, óbvio, o Teatro Municipal, mas comentando um pouco da semana de 22 e como ela se relacionava com a cidade em si. Eu vi isso no SPTV, não fui ver, né? Então acho que foi uma coisa interessante. Mas
como tudo aqui no Brasil, infelizmente, aqui no Brasil, estou generalizando, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Se a semana de 22 tivesse acontecido na Europa, vamos dizer assim, em Paris, os caras teriam feito fogos da Torre Eiffel e esse cacete todo. Eu acho que a gente diminui muito esses movimentos que a gente tem aqui. Nem o centenário da independência, o bicentenário da independência a gente fez direito. Tudo bem, vamos valer de Na mão de quem era quem o tava, né? presidente, vamos valer de quem era o governador de São Paulo, do ponto de vista cultural. Não vou nem entrar em ponto de vista de política, mas qual que é a relevância que a cultura tem para essas pessoas. Mas isso dito, eu não sei como está hoje no currículo escolar, mas a sensação que eu tenho é que a gente não estuda ainda 22 como deveria. De novo, é um pano de fundo, é um bagulhinho, né? É uma coisinha que aconteceu. Os caras fizeram aí, os artistinhas fizeram. O Porta dos Fundos da época fez um negócio, sabe? Então, eu acho que é interessante prestar atenção como que a gente vai tratar isso daqui para frente, pensando no que está acontecendo do ponto de vista político, porque, de novo, voltando naquela discussão de homogeneização de cultura e tudo mais, a ideia é que essas coisas sejam amassadas, né? Tipo, a gente não tem que falar sobre isso porque não é relevante, a gente tem que falar sobre, sei lá, o que a gente tem que falar. E assim termina a minha marcha fúnebre, sei lá, política. Indicação, eu vou indicar uma obra que não é exatamente da semana de 22, mas é fruto dela, nitidamente, né? Macunaíma, né? Foi lançado só em 28, mas segundo o próprio autor, né, Mário de Andrade, este livro, afinal, não passa de uma antologia do folclore brasileiro. E é perfeito, é isso mesmo. Fala de tudo, é muito bacana, muitos mitos conhecidos e desconhecidos. Tem que ler com o Google do lado, porque tem muita coisa, umas palavras muito doidas que você não faz ideia do que pode significar, porque não é do nosso cotidiano, mas é bacana que você enriquece muito, né? Alguns termos locais e tudo, mas é muito bacana. Dá para conhecer muito do Brasil e as particularidades do Brasil por ele. E mesmo sendo de 1928, o Macunaíma é um personagem muito atual, velho. Incrivelmente. É muito bom. Cara, eu vou colocar Libertinagem, não é também de 22, mas é de 1930 e é do Manuel Bandeiras. Você colocou a Libertinagem, não? Eu tinha separado aqui, mas eu separei dois. Então... Separei dois. Então, vambora. É sempre um risco. Cara, então eu vou falar então de outro. Aí você fala que Libertinagem, puta, cara. Eu acho, a gente comentou aqui do nosso glorioso Oswaldo de Andrade, que sempre foi tido como um fanfarrão, né? É o cara que ele sempre tinha uma discussão se até que ponto ele era acadêmico, não era, até que ponto ele estava falando sério ou não estava, né? Então, assim, para mim ele acho que ele sempre foi meio que subestimado, sabe? O que ele fez pela poesia sempre acabou sendo meio subestimado, e ele é daquele cara de vanguarda, né? E a gente sabe, né? Vanguarda, o que os caras de vanguarda são, né? Aqueles caras de vanguarda são os primeiros que tomam na guerra, que são os caras que estão na frente. Então, basicamente, aqueles caras que estão abrindo o caminho, e às vezes o batalhão passa, e aqueles caras de vanguarda já tombaram. E eu acho que isso, o Oswald fez exatamente isso, cara. Ele foi aquele cara de vanguarda, e hoje em dia dificilmente a gente fala da qualidade literária mesmo dele, porque ele foi aquele cara tão revolucionário que acabou meio que tombando, né? Mas falo do Memórias Sentimentais de João Miramar, do Oswald, o livro de 24, e puta, cara, é um livro muito bem escrito. O Oswald, além dele ser um baita agitador, cara, ele era um baita escritor, sabe? Ele é um cara... o cara agitador, aquele cara provocativo, e na hora de mostrar no papel e colocar as ideias, o cara, tipo, não fazia nada. Não, ele colocava. Então, Memórias Sentimentais de João Miramar, putz, cara, puta livro. Quem puder ler, leia. Eu ia falar do Libertinagem, porque eu concordo com o Samir, que cara, pra mim é engraçado. O meu poema preferido do Manuel Bandeira é o poema mais eu vou chamar de mainstream do Manuel Bandeira, que é o Pneumotórax, sabe assim? Pra mim é maravilhoso, saca? É muito doido. Mas aí, eu ia falar do Cinza das Horas, também do Manuel Bandeira, mas pra não ficar com duas indicações do Manuel Bandeira, eu cacei uma outra que eu ia até tentar pegar na minha estante ali, mas eu não tô vendo ele daqui. Tem um livro do Drummond, que o Drummond é produto de 22, vamos chamar assim, que chamou Sorvete e Outras Histórias.
E eu li esse livro no colégio, eu tava na ETITA, sei lá, talvez no... Mentira, eu li isso no SESI, eu ter lido na 7ª ou 8ª série. E esse livro, de alguma maneira, contribui um pouco para minha vontade de seguir e gostar de letras, assim, porque o resumo eu lembro, até cacei aqui para ver se eu achava de novo, de alguém dizendo que é como se fosse um livro de memórias escrito por uma pessoa de 20 anos de idade. Só como é que você escreve um livro de memórias com 20 anos de idade? Mas enfim, e é Drummond. O nível de escrita do Drummond é uma coisa absurda, assim, então... ele é muito pequenininho, eu não vou nem dar spoiler, então se puder ler, lê, porque ele tem, eu acho que são... Ah, cara, peraí. Eles são... Calma aí, achei. 15 contos. São 15 contos do Drummond. Então, esse negócio dos 20 anos que eu falei é o sorvete, o conto sorvete, é como uma espécie de memória. Mas o sorvete das histórias é uma coisa muito gostosa de ler. É muito gostoso de ler. Então, assim, é da hora. Eu vou resumir como é da hora. Drummond é da hora. Drummond é da hora. Eu não sei, a gente precisa falar disso depois, até offline aqui, mas a gente fala muito pouco de Drummond. A gente, de uma maneira geral, não a gente, nós três aqui, mas um reflexo nós três também. Mas Drummond virou uma coisa meio dada já, sabe? A gente esquece do tamanho, eu acho. A gente esquece da representatividade também. Então, total. Mas é isso. Então o meu fica sendo o sorvete e outras histórias. Que a gente considera carioca, né? Muito bem. O que mais? Temos mais alguma coisa? Samir, você tem que fazer almoço? Certo? Com certeza. Fabrício tem que cuidar das crianças e ver sua casa. Exato. Muito bem, eu tenho que ir no mercado também, eu acho. Já. Mas, muito bem, mais um episódio, gente. Olha só, fizemos mais um episódio. Indo pros anais da literatura. Agora são 12:07 de um sábado. Repita. 12:07 de sábado. Gente, a gente gravou isso aqui de manhã, vocês não têm ideia de como isso é importante pra gente. Tá Queria agradecer quem chegou aqui até o final, nessa semana bonita que começou domingo passado, com 50,1% de votos. Se você ouve enquanto literário daqui e acha que a gente não tem opinião política, você é burro. Eu tô falando só isso porque eu acho que ninguém vai estar ouvindo esse programa até agora, mas é isso. Obrigado, Fabrício. Obrigado de novo. Nós, pô. Samirzão, valeu. É nóis. Obrigado, bom sabadão pra nós, boa semana pra quem tá ouvindo, bom ano e é isso. Falou. Tchau.